Graça e paz, pessoal. Boa noite, como vocês estão? Pandemia, mas seguimos firmes, fortes, mais crentes do que quando tudo começou. Com muito mais desejo de estar na casa do Senhor do que quando tudo começou. Então eu quero convidar você a ir no seu lugar, pegar o seu celular, já compartilhar essa live. Já que a gente não pode estar aqui, permita que outras pessoas sejam abençoadas por tudo que será feito aqui nessa noite, em nome de Jesus. Hoje nós teremos respostas com os nossos pastores. Vai ser um tempo muito, muito precioso e de muita edificação. Então, em nome de Jesus, comece a compartilhar aí. Se você está deitado, pelo amor de Deus, ou você senta ou você levanta. Mexe o seu corpo aí, sinaliza para o seu corpo que alguma coisa importante está começando a acontecer. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Reconhecemos, Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. Reconhecemos que sem o Teu Espírito Santo nós cometemos falhas atrás de falhas. E sem o Espírito Santo de Deus, que nos constrange a nos arrepender, a gente está sempre errando nas mesmas coisas. Então nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a caminhar no caminho da santidade, do temor ao Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos frutos sejam frutos de arrependimento para a Tua glória, Pai. Que nós possamos ensinar e apresentar esse caminho para outras pessoas também. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor visite a casa de cada irmão que está assistindo essa transmissão agora. Que todos os lares sejam tremendamente impactados pelo Teu Espírito Santo. Porque a igreja do Senhor, as paredes, elas não podem estar em todos os lugares, mas o Teu Espírito Santo pode. E é Ele, é o Teu Espírito Santo que completa a obra do Senhor nas nossas vidas. Teu Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas. Enche-nos nessa noite em nome de Jesus. Permita-nos experimentar uma porção ainda maior do Senhor nesse dia. Em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor possa falar e nos ensinar em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Nas trevas me encontro. Ao Seu chamar, meu coração queimou.
batizados no teu Espírito. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou coerdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados no teu Espírito, amamos Pai, amamos. No seu lugar, porque você não é um abandonado, um largado. Você pertence ao Senhor, ao seu Pai, ao Abba Pai. O mesmo Pai de Jesus é o seu Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Nós não temos dificuldade nenhuma, Pai, de te dizer isso, porque as nossas vidas nós te entregamos e nós já não temos mais o controle de nada e nem queremos mais o controle de nada. Nós te entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos, para cumprir o teu propósito sobre as nossas vidas, para ser quem o Senhor quer que a gente seja, para fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Sobre o seu coração e dizer: Senhor, independente do que acontecer, eu vou clamar, Abba Pai,
No dia bom eu vou clamar, Abba Pai. No dia ruim eu vou clamar, Abba Pai. Quando tudo estiver fácil eu vou clamar, Abba Pai. Quando estiver pesado eu vou clamar, Abba Pai. Eu sou teu para sempre teu. Nada e nem ninguém vai mudar a verdade de que eu sou teu para sempre seu. Aleluias. Obrigada, Senhor. Aleluias. Obrigada, Senhor. Graça e paz, povo de Deus, amém? É uma honra e um privilégio estar aqui mais um sábado, podendo falar desse Deus maravilhoso que tem nos guardado em cada detalhe. É uma honra e um privilégio estar aqui, mesmo distante. A gente está aqui para poder trazer uma palavra de Deus sobre a vida de vocês. E hoje a gente queria convidar duas pessoas especiais na nossa vida, duas pessoas que foram chamadas por Deus há muitos anos e têm cumprido o propósito de Deus na vida deles. Duas pessoas que nós amamos muito e duas pessoas que nós cremos que Deus tem usado para transformar vidas. Queria que vocês que estão na sua casa recebessem a vida do Andrigo, pastor Andrigo e pastora Rafaela, que vai estar com a gente aqui hoje. Temos alguns anjos aqui do Senhor. Fique à vontade. Amém, amém. Antes da gente começar, queria pedir para você, se pode, entre no seu Facebook, compartilhe a nossa página, marque a maior quantidade de amigos que você puder, porque tem algo que vem de Deus para esclarecer algumas dúvidas que vocês têm. Como vocês já sabem, nós criamos um projeto para essa semana para responder algumas dúvidas e algumas perguntas surgiram. E ninguém melhor do que pessoas que têm caminhado com Deus há muitos e muitos anos para poder tentar esclarecer na medida do possível. Então que Deus fale ao coração de vocês. Amém? Graça e paz. Homem lindo que eu amo tanto. Desculpa, a mulher dele tá aqui. Já ficou com ciúme já, né? Paz, homem lindo que eu amo tanto. Amém. E aí? Primeiro, graça e paz, pastora Rafaela. Tudo bem com a senhora? Quanto tempo, hein? Nem parece que teve neném esses tempos, né? Aí, mulher jovem. Vou dar o direito às damas começar a responder. Tem até uma luz aqui, mano. Você tem viu? Um pó pra passar na cara. Tem que trazer maquiagem, fazer maquiagem. Vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem aqui. Em Judas 1,14, de onde o autor tirou aquela referência de Enoque? É assim que começa? É assim. Sai soltando as Sai aqui, já vamos colocando pra... Eu não sei não. Tá de boa, eu sei. É um problema isso? É, Matheus, um problema? Não sei, velho. A pergunta é o que muda? Não, eu até falei que eu tô um perigo hoje. Que não era muito bom ter me chamado, porque eu não tenho essa... Eu vou resumir, eu entrei em crise esses dias teológica e ministerial, e comentei com a Rafa, que eu comecei a questionar o meu chamado pastoral, cara. E eu pensei que isso nunca ia acontecer, e muito menos em tão pouco tempo. Porque eu falei, cara, qual que é a função de um pastor, velho? E aí, eu acho que eu entendi, cara, que a minha função é falar a verdade para algumas pessoas. E eu não sei, cara, quem escreveu não, quem colocou lá não, velho. Tem Amém. outra. Amém. Eu vou pensar aqui, depois eu te falo. Esse tá ruim, né? Esse tá ruim.
da Rafa não sai aqui. Primeira coisa, eu tenho uma pergunta boa. Todo mundo tá ouvindo os 3 na live? Como que tá? Pode ser. Coloca no PA aqui, Jonathan. É isso daí que acontece nos bastidores, tá? Live é assim. A vida de quem tá fazendo live atualmente... Agora, brincadeiras à parte, a gente vai indo para outras, mas qual é o texto? Judas 1,14. Tá bom, daqui a pouco eu respondo. Eu acho. Segunda pergunta. Se glutonaria é pecado, estar obeso por comer muito é algo a ser falado? Eu respondo essa. Dá pra jogar a Rafa aqui, ó? Pera aí, Rafa. O microfone da Rafa não tá chegando? Tá ligado, Rafa? Não, mas tá, a luzinha acende. Apaga, desliga e liga de novo. Mas tava ligado. Ó, tá aí. Deve ser a pilha, será? Não? Vou repetir o que eu disse, então. Eu achei muito relaxo, que na semana passada estava Nayara, Garrafa, André, aqui, tudo magrinho. Não responderam essa pergunta e deixaram para mim e para o Andrigo essa semana responder. Tá? Então, assim, tô muito chateada. É claro que é pecado. Estão vendo 2 pecadores aqui. Poxa vida. Valeu, galera. Queria agradecer aí. 3 pecadores. É feio dizer, eu sei, eu me sinto envergonhada com isso. Mas glutonaria é um pecado. Não é... Não vou mentir para vocês. É pecado. Ué, fazer o quê? Tá na lista lá de Gálatas 5:21, tá na lista de Apocalipse. E tem a ver com domínio próprio. Então, mas normalmente as pessoas olham a pergunta e falam... É pecado estar obeso por comer muito? Não só estar obeso por comer muito, mas eu já conheci muitos magros que comem muito. E também é um pecado de glutonaria. Porque a gente precisa comer o que a gente precisa para sobreviver. E existem pessoas que são muito magras, mas comem até passar mal. Então isso também é um pecado. Tanto ser gordinho por comer demais. E, na verdade, glutonaria significa qualidade daquele que é glutão, aquele que come exageradamente. Ou seja, se você é magro e come exageradamente, também é um pecado. Se você está gordo e come exageradamente, eis-nos aqui, estamos em pecado, mas estamos planejando sair desse pecado e não voltar mais nele. Não tem muito o que dizer. Eu acho que, só queria fazer um adendo sobre a questão do comer demais e ser pecado. Eu acho que muitas vezes está relacionado também com a situação o motivo do que te leva a comer demais. Acho que a questão está mais relacionada ao motivo do porquê você come demais, sendo que uma determinada quantidade de comida já satisfazia a sua vontade. Eu acho que é isso um pouco. Aí a gente entra um pouco em ciência, porque na verdade eu que estou com uma bebê para começar a introdução alimentar, estou estudando isso, né? Porque eu sou gordo, outro que eu não entendo ciência, mas eu vou embora. Mas nós seres humanos temos algo dentro de nós que é a autorregulação energética. E desde a nossa introdução alimentar, a gente é estimulado a perder isso. O que significa isso? Significa que nós não devemos fazer café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da tarde, janta, ceia, todas as refeições com horários marcados. Nós devemos comer quando sentimos fome. Mas quando a gente começa a dar comida para o bebezinho, a gente já coloca horário para ele comer e enfia a colherada na boca dele mesmo que ele não queira. Então a gente faz ele perder a autorregulação energética de fome que ele tem. E depois, quando a gente fica mais velho, para recuperar isso é mais difícil, porque é um treinão, né? Porque a gente não come quando sente fome para se saciar. A gente come para matar as vontades da carne, a gente come no café da manhã, no almoço, na janta, porque é pré-estabelecido. Então, assim, é muito além do, como o André disse, é pelo motivo que a gente come, porque a gente foi ensinado errado, porque a gente perdeu a autorregulação energética. Então, tem muita coisa envolvida, mas é pecado. Próxima. Amém. Você quer falar alguma coisa, senhor pastor Andrigo? Eu não sou gordo. Então, beleza. Terceira, tatuagem. Pode atrapalhar nas missões? Claro que pode. Mostra suas costas. O cara tatuou melhor não, uma
Uma geisha com um templo budista quase nas costas. Pergunta. E um tigre comeu. E um tigre com um samurai. Quem sabe o André tinha um sol feio. É. Ele fez um tigre com down. O André conseguiu fazer um tigre com síndrome Eu de Down. já acertei o tigre já, tá tudo Sol. certo agora. Agora, de verdade, essa você tá... responde aí, que vocês quiserem, vocês me avisam. A pergunta é, tatuagem pode atrapalhar nas missões? Tem uma tatu chamada de ministério. E aí a gente juntou com outra pergunta que também é a respeito de tatuagem, né? Um dos maiores tabus da história, crente pode fazer tatuagem ou não? Eu coloquei 3 pontos aqui que eu acho importante mencionar. A Bíblia só faz menção sobre tatuagem em um texto que está lá em Levítico 19, 28, né? Que é para a gente não fazer inscrições no nosso próprio corpo. Mas se a gente for estudar o original da palavra, que as traduções dizem como tatuagem, é um corte profundo esse tipo de inscrição. E era usado em rituais religiosos daquela época. Ou seja, hoje em dia uma tatuagem não é um corte profundo e ninguém faz uma tatuagem decorativa no corpo com o intuito de um ritual religioso. Na maioria das vezes, não. Existem pessoas que fazem, mas na maioria das vezes, não. Então, assim, contextualmente, não tem como a gente afirmar, a Bíblia diz que não é para fazer, porque o original da palavra é outro sentido do que o que a gente usa agora. E existem muitas coisas que na Bíblia a gente faz hoje e que era mencionado com outro sentido. Então, não dá para a gente alegar, não faça. Segundo ponto, a tatuagem é uma coisa definitiva. Então, assim, crente pode fazer tatuagem ou não? Não é crente, é qualquer pessoa tem que pensar muito sobre o que ela deve fazer ou não, porque é algo definitivo. Por mais que tenham hoje tecnologias para retirada, é muito doloroso, é muito caro, poucas pessoas têm acesso, é algo definitivo. Você tem que se fazer algumas perguntas. Primeiro, eu sou maior de idade para fazer uma tatuagem? Porque no Brasil... Os funkeiros pirou agora. A molecada de 15 anos com 2 risquinhos aqui, ó, que já tem aquela tatuagem aqui, que já é o nome da filha, com 15 anos já pirou. Sim, já. mas aí a segunda pergunta, se eu não sou maior de idade, os meus pais me aprovam, me liberam e autorizam a fazer tatuagem? Pronto, são 2 perguntas que a gente tem que fazer. Terceira pergunta, o que eu vou tatuar, eu vou querer isso para o resto da minha vida no meu corpo? Mesmo quando eu for velho, é uma coisa que eu tenho convicção de que eu queira para minha vida até eu ficar velho? Vai ficar da hora aqueles caras que tatuou aqui, ó. Se quer me beija. E aí com 80 anos de idade, enrugado, só vai aparecer assim, civico. Outra pergunta, eu vou fazer uma tatuagem para minha própria vontade ou a minha tatuagem vai glorificar Deus no propósito dela? É para glorificar Deus, porque a Bíblia, quando menciona esse texto, diz que nós não devemos fazer nada no nosso corpo que não for para glorificar Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A sua tatuagem vai glorificar Deus? Uma pergunta que você deve fazer. E sobre a questão das missões, eu acho que nas missões depende muito, por quê? Missões envolvem culturas diferentes. Então, assim, independente de você falar assim, eu tenho um chamado missionário e fiz uma tatuagem por causa desse chamado. O seu chamado é para o Irã, para o Iraque, você vai ter problema com uma tatuagem lá. Mas para onde é o seu chamado? Missão tem a ver com cultura. Você tem que estudar a cultura do local para onde é o seu chamado e ver se a sua tatuagem vai ter um problema lá ou não. Eu acho que em vários pontos, em várias perguntas que a gente vai responder aqui, a questão você tem que estar muito seguro daquilo que você vai fazer e não depositar a sua confiança na resposta só do que a gente está dizendo aqui. Você tem que estudar a respeito disso, você tem que conhecer aquilo que você quer fazer para a sua vida. Você tem que ser esclarecido com as coisas que você quer para a sua vida. Porque eu posso falar para você, não, tatuagem não é pecado. Aí você vai lá e faz e vai colocar na minha conta. Ou eu falo para você, tatuagem é pecado. Você teve vontade de fazer a tatuagem a vida inteira e vai colocar na minha conta. A vida é sua. Então, a gente vai te ajudar a esclarecer algumas coisas e te ensinar a buscar isso. Amém. A próxima é o Andrigo, porque ele está fazendo cara de que eu falo demais já. Não tô, mano. É que eu vou ficar a vida inteira na igreja e vou ver as mesmas besteiras de pergunta, mano. A vida inteira isso daí. Se pode beijar ou não pode. Sexo antes do casamento. Se pode ouvir música do mundo. Se ficar é pecado. E se pode fazer tatuagem, mano. Se beber. Que é a próxima. Entendeu?
Quem dera se todo mundo tivesse feito uma tatuagem, beijado alguém e fumado alguma coisa, depois virasse crente de verdade. Quem dera, mano. Você acha que é isso que vai definir sua experiência? Vai lá e faz. Mas eu vou falar pra você. Vai fazer então. A quinta pergunta. Por que não podemos beber nem fumar narguilé? Gente, alguém quer trocar de lugar comigo? Eu acho que... Tá bem de boa. Aqui eu vou deixar meu celular. Por que não podemos beber nem fumar narguilé? Você que vai responder ou eu? Você falou que era eu a Você que próxima? sabe. Aí tem a 20... Não, aí tem a Tem outra continua junto, né? baseado na mesma pergunta que é... Pode beber cerveja moderadamente? Por que seria pecado? Vamos lá. A verdade é uma só. 70% dos crentes que quer saber sobre bebida não aguenta a resposta. Você quer saber o meu ponto de vista? Se não pudesse bebida alcoólica, Jesus não tinha transformado água em vinho. E para mim ele fez isso que foi em Israel. Se fosse no Brasil, ele tinha feito uma caipirinha. Qual que é o problema de revelar isso? Que a maioria dos bandos de Zé Ruela que ouve isso, acha que a partir de agora pode ir no boteco tomar cerveja. Então o que a igreja faz? Deixa eu olhar bem no meio da câmera. Vou explicar o que a igreja faz. Ela cria uma redoma e coloca um bando de peão lá dentro. Eu, você e todo mundo. É uma instituição necessária. O aprisco... ele é necessário para a ovelha que não sabe limite. Porque se você não põe limite no aprisco, a ovelha cai na ribanceira, cai do penhasco. É por isso que cajado de pastor, ele tem esse formato. Não é para te gerar uma interrogação, é para te puxar de lá. Então, às vezes, a igreja ela tem que, necessariamente, criar redomas que não são bíblicas. Então, não quer dizer se é o certo ou errado. Biblicamente, aos apóstolos e aos presbíteros seja dado nada de vinho. Tem aquele que pode pouco e aquele que não pode nada. É isso que fala na Bíblia. Mas a Bíblia também faz relação sobre o vinho trazer alegria. Então, peraí. Se vinho traz alegria, você concorda comigo que socialmente até poderia. Agora, eu quero fazer uma pergunta para todo mundo que fala de bebida, sobre o vinho que a Bíblia tanto faz. Qual foi a última vez que você pegou um negócio e rodou, cheirou? Não, o nego quer tomar ceva, o nego quer tomar pinga e quer tomar no boteco. Tem uma questão cultural. No Brasil, o crente não bebe. É cultural. Na Alemanha, você pega a chupeta da criança e molha na cerveja. No Brasil, tem uma cultura. Então, se a gente não está pronto para desmistificar a cultura no conflito geracional, então melhor não beber. Essa semana eu comprei uma caixa de Heineken 0. Eu não tenho coragem nem de postar na internet. Por quê? Porque eu sou um retardado. Porque eu sei que se eu postar... além de os outros ficar falando de mim que eu tomei Heineken 0, é capaz do cara postar em seguida pinga 51. Então a gente cria uma redoma e fala, não sai daqui, hein? É isso, velho, a igreja virou uma redoma, mano. Então eu sou contra. Andrigo, você é contra beber? Cara, eu gosto da questão, minha máscara voou. Já era. Eu gosto da questão de ser consciente, mas conscientizado é um trabalho do cão. Sabe? Então, eu acho que assim, eu amo a condição de se você ama o seu próximo. E, cara, eu não sei quanto a bebida fez mal para alguém. Para mim, fez muito mal. Então, assim, eu não curto ter contato com ela. Mas isso é uma questão que para mim fez muito mal. Agora, eu não acho que uma pessoa, desculpa, até um monte de gente que vai assistir isso daqui. Mas eu não acho que uma pessoa que dentro da tua casa e toma um cálice de vinho, ou talvez toma uma cerveja dentro de casa, eu não acho que esse é o maior problema. Eu acho que o maior problema da humanidade não é o cara que toma uma cerveja, é o nego que cuida da vida do outro. Porque o maior problema do cara tomar uma cerveja e postar, é que alguém vai vir com o dedo na cara falando o quê? Tá lá o crente bebendo. Então o problema não está na ceva, o problema está nos dedos dos filha da mãe. É isso, eu acho que pode beber. Eu acho que o maior problema aí também é a Rafa motivação. vai dar aula teológica, vai lá, Rafa. Mostra não, pra nós, arruma esse negócio que eu fiz aqui, entendeu? Vai ser assim com a Gabi. Na criação eu vou falar, então, irmão, é que o bagulho é assim, entendeu? Entende? Daí a Rafa vai falar, filhinha, senta aqui, mamãe vai te ensinar como que funciona. Para mim, né, isso é minha opinião pessoal, um dos maiores problemas é a motivação que a gente tem para fazer qualquer coisa, assim como eu falei da tatuagem. Qual é a motivação que você tem em beber? É para te lembrar prazeres que você tinha no passado? Tem o narguile, né, Rafa? Não tem só a bebida que citou, né? Podemos fumar narguile ou beber. Por que não podemos fumar narguile ou beber? Assim, qual é a motivação em fazer essas coisas? Pedra, então, caramba. Se você recebeu nova vida em Cristo,
Coisas que você tinha prazer no passado não faz mais parte da sua vida. Se ainda faz parte da sua vida, significa que a sua motivação em saber se você pode beber ou fumar é porque você verdadeiramente ainda não conheceu a Cristo. Porque quando a gente conhece a Cristo, muita coisa deixa de fazer sentido pra gente e a gente não tem mais vontade. Não, tem a questão seguinte, se não bastasse isso, o que é uma roda de narguilé, velho? Qual é a motivação das pessoas que estão cultural, ali? Vai, esquece a Ninguém questão vai cultural. sentar numa roda de narguilé para falar de Jesus. E se você que é crente vai sentar numa roda de narguilé, você deveria estar falando de Jesus e não fumando junto. E não fumando. Até porque, para quem não sabe, tem quem fuma maconha no narguilé. E aí tem gente que acha que é normal só colocar aroma, mas tem uma galera colocando vodka. Então, assim, eu não vou nem falar a questão cultural do narguilé, porque eu acho isso uma besteira, tipo, eu não fumo cigarro porque o primeiro cigarro os índios fizeram um pacto com o diabo. Mano, vai te ferrar, né? Você falar que você não fuma porque um índio fez um pacto, então cuidado para pôr a roupa, que o índio fez um pacto também que ele anda pelado, entendeu? Eu acho que é o seguinte, de verdade, eu acho que a questão cultural não é o problema, eu acho que o problema é o cara sentar numa roda, fumar narguilé. Não tem nada a ver essa parada com a gente, com o meu dia a dia, mano. Não tem nada a ver mais comigo essa parada. De sentar numa roda. Eu não estou falando que... Eu acredito que Jesus sentaria na roda. Vamos mudar, vamos virar crente. Jesus sentaria na roda do narguilé? Sentaria. Jesus fumaria? Aí você está me tirando. Que Jesus sentaria, eu acredito. Mas que ele fumaria... Que ele faria todo mundo parar de fumar Eu naquela roda. acredito que ele falaria o seguinte... Cara, vocês querem ter uma experiência nova? Porque quando ele foi desbloquear Pedro, ele não desbloqueia Pedro numa coisa que Pedro não conhecia. Ele fala, Pedro, vamos pescar? Pedro era pescador. E Pedro fala, pescar o quê? Pescar gente. Eu acho que Jesus entraria na roda e falaria assim, vamos ficar muito louco? Louco do quê? Louco de Cristo. De vinho novo. De vinho novo. E aí, a minha pergunta nesses dias é, o que leva alguém a ter... uma pergunta sobre o narguilé, velho. O que você está fazendo da sua vida que o narguilé virou motivo de pergunta? Me fala onde que é esse negócio que eu preciso descer, velho. Se o narguilé virou pergunta. Eu acho que as coisas estão mais pautadas no que você vai fazer diante do lugar que você está. E se você realmente é um cristão, está dentro de uma igreja, né, e está fazendo esse tipo de pergunta... O que está te trazendo a vontade de fumar um narguilé, de voltar a tomar uma cerveja, que seja, ou um vinho? Eu tenho uma pergunta. Então tá. Eu acho que a pergunta tinha que ser o seguinte. A pergunta não tinha que ser se eu posso ou não posso fumar narguilé. A pergunta tinha que ser, presta atenção todo mundo, se eu tiver numa roda e a galera estiver fumando narguilé, como que eu resolvo esse negócio? Essa tinha que ser a pergunta. No meio de uma roda de pessoas fumando narguilé, como eu me comporto? Não, no meio de uma roda fumando narguilé, eu posso ou não posso? Está me tirando. Eu acho que é isso. Próximo. A pergunta basicamente é essa. O que você faria se você estivesse no meio de pessoas fumando narguilé e tomando cerveja? Qual seria a sua atitude diante disso? O cara quer saber se pode fumar, se pode beber. Mano. Vamos lá. Vamos pra prova. Eu tô dando risada, vocês não estão vendo que minha filha tá no vidro lá em cima. Meu Deus, tem umas perguntas boas aqui. Não pode fumar narguilé, não dormindo. pode beber. Não era não, já deu 7. Quais práticas são consideradas impureza sexual? Ai, Jesus. O que você entende por sexo? Esse povo faz umas perguntas, Eu já né? sei, mano. A galera que tá querendo... Eu quero saber aonde que essas perguntas parou, porque eu acho que é assim, ó. A galera quer fumar, beber e transar, mano. Ô, quarentena, eu tô ficando com medo agora da quarentena. É por isso que o TikTok tá estralando, mano. É um bando de nego louco, só da Tata que vale a pena. É um bando de nego louco que não tem o que fazer, daí alguém faz uma voz, o cara copia, mano. Caramba. Quais práticas são consideradas impureza sexual? Toda prática sexual fora do padrão de Deus é considerado impureza sexual. Qual e qual é o padrão padrão de de Deus? Exatamente. Sexo foi criado para o casamento. Esse é o padrão de Deus. O que pode dentro do casamento, o que não pode, o que isso e aquilo. Essa eu vou ouvir com gosto, mano. Fala aí, Rafa. O que pode, o que não pode, Rafinha? Pastora Eu não vou falar o que pode e o que não pode. Porra. Tem uma pergunta aqui. Deu aquela desanimada. A pergunta tá falando o que pode e o que não Hoje pode. saiu aqui. um negócio novo aqui hoje, né, mano? Eu vou dizer que o maior problema é que quem faz esse tipo de pergunta e quem quer saber o que pode ou o que não pode no casamento, muito provavelmente teve muito contato com pornografia.
E a pornografia, ela desperta nas pessoas coisas fantasiosas que são inexistentes na vida real de um casal. É isso mesmo. A pornografia gera uma expectativa no homem e na mulher que ela não pode ser superada, entendeu? Porque muitas coisas que acontecem naquele filme, você acha que aquela mulher, aquele homem, eu nunca, graças a Deus, nunca assisti um filme pornográfico, mas a gente ouve a respeito e trata pessoas que têm problemas com pornografia, mas você acha que tudo que acontece lá é real? É isso. Aquelas mulheres têm todo aquele prazer que elas demonstram naquele filme? Não tem. Aí chega no casamento, o cara se frustra. Porque isso aí, ele quer que a mulher tenha a mesma reação que aquela mulher do filme. E eu louvo a Deus que a Rafa nunca assistiu, porque se ela quisesse que eu tivesse a mesma presença que aqueles caras, eu tava ferrado. Ai, Senhor. Então, a questão é, todo tipo de prática fantasiosa, perversa, que instigue algo que não pode ser suprido realmente, é impureza sexual. Sabe o que eu sinto? E toda relação sexual fora do casamento. Não existe relação sexual fora do casamento. O sexo foi feito pro casamento. Fora disso é impureza sexual. Eu acho que o ponto central é, primeiro, sexo só dentro do casamento. Isso nós defendemos com 500 bases bíblicas. Andrigo, me dá uma. Vai no Google agora e coloca sexo no casamento Bíblia e dá um enter. A pessoa tem coragem de perguntar no Google como se mata, como se rouba, como vira vendedor, como faz Google Ads, como faz reposicionamento de marca, e ele não consegue fazer uma pergunta para o Google sobre Bíblia. Mas ok, fizemos a pergunta, tá lá, todas as suas bases. Mas o resumo é, sexo, só dentro do casamento. E 2, para de ficar lendo 50 tons de cinza que você vai ficar fazendo essas perguntas aí. Se você parar de ler, velho, já resolve. Amém. Quem Caim encontrou na procriação? Essa deixa comigo. 2 condições. Primeiro, a palavra Adão, vamos usar minha linha teológica aqui, vai. A palavra Adão vem de Adam, que significa homem. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. A minha base de pensamento para essa questão, para eu não imaginar que alguém teve que pegar a irmã, que eu não sei se isso não aconteceu, é o primeiro Adão. Deus fez para mim um Adão branco, um Adão negão na África, um Adão asiático, e os Adão se encontrou. E isso também tem base teológica. É muito louco porque a gente customiza o seguinte, de verdade, responde para mim, em quantos dias Deus fez a terra e a humanidade? Em quantos dias? No 7º dia ele descansa. A Bíblia fala que um dia para Deus são quantos anos? 1 para 1000. E a Bíblia fala em 7, e o 7º descansou. Deu ou não deu nó na cabeça se não foi em 7.000 anos que Deus fez tudo? Primeira condição, não vou nem esticar o chiclete. A pergunta é, você vai pegar sua irmã? Não vai. Então quem pegou alguém lá atrás, não vai mudar a sua história de vida hoje. Eu só quis falar de Adão e primeiro homem, pra você dar uma moral para mim. Mas agora eu volto a ser um pouco mais direto, tá bom? Esse é o meu ponto de vista. Para mim foram feitos mais de um Adão, para mim foram espalhados sobre a terra depois de um certo tempo, e eles se encontraram. Não tinha explosão ainda, não tinha separação da Pangeia, então imagina tudo unido, então você tá andando da América do Norte para a América do Sul e não tem um mar lá no meio, tá bom? É isso que eu penso, essa é a minha linha teológica, se está certo ou está errada, quando a gente chegar no céu você fala, ô irmão Caim, Quem foi que você pegou? tem uma pergunta aqui para fazer para você, né? Como foi lá, tá bom? Por que Deus permite ímpio prosperar? Deixa comigo. Essa os dois vão querer falar. Não, essa deixa comigo. Não, deixa eu começar, uma só. Vamos lá. Deixa. Eu usei essa mesma base para dar um discipulado agora de pouco. Vamos lá. Senhor, eu te amo. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu vou na igreja, mas eu sou um belo de um vagabundo. Eu oro, leio Bíblia,
jejuo, vou na igreja, mas não gosto de trabalhar, não entrego um currículo, não saio da caixa, sou bloqueado em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo, tá aqui a Nayara, a Nay, vou usar a Nay da Nay, que a gente, quem não sabe a Nay da Nay é a Nay, tá bom? Aí a Nay teve uma época que estava procurando trampo, falou, pastor, vou vender Yakult. Falei, demorou. De repente, quando ela falou quanto ela estava ganhando Yakult, quase que eu fui vender Yakult também. Aí veio uma irmãzinha aqui, mano, e ela falou assim, pastor, eu estou precisando de dinheiro. Eu falei assim, vem aqui. A Nayara não consegue pegar um bairro que tem aqui perto, ela já comunicou. Era o São Marcos? Era o São Marcos, né? Ela não consegue pegar o São Marcos, era isso? Só que precisa colocar alguém lá. O que tem que fazer? Vender Yakult. Nunca mais me pediu dinheiro. E aí agora todo mundo que não me pede vende Yakult. E não vende Yakult. Todo mundo que vem falar comigo, eu falo assim, você conhece o São Marcos? Conheço. Por quê? A culpa não está em Deus. Eu acredito assim, ó, Deus me deu, é meu por herança, mas aí eu preciso pegar. Seria mais ou menos o seguinte, eu tenho um Samsung S20. Eu chego para você e falo, você quer meu Samsung S20? Boa parte da sociedade vai falar que quer, porque melhor do que esse daqui só tem um aparelho que é o iPhone. Então eu tenho um celular de última geração. Se eu falar você quer, a maioria vai querer. Eu falei, então toma, e você não pega e faz assim, ó. Eu te dei, mas você não pegou. Eu acredito que Deus entrega poder. Gênesis 1 faz um relatório sobre a criação de Deus. Gênesis 6, a palavra fala quando Deus fez o homem. E depois Deus diz o seguinte, e Deus o abençoou. Deus abençoou a humanidade para dominar. Existe um poder de domínio sobre as pessoas. Estou eu fazendo aula de espanhol. Meu professor nasceu na Alemanha. Aos 7 anos de idade ele foi morar no Chile. Pega essa, Tata e Du. Aos 7 anos de idade ele foi morar no Chile. Estudou em escola bilíngue. Foi trabalhar em um cruzeiro, porque ele já falava inglês. Cruzeiro você tem que falar inglês. Na América Latina. Estando ele na Argentina num cruzeiro e conheceu uma brasileira. Em 2012. Se apaixonou pela mulher. Começou a falar português, casou com ela, mudou para o Brasil. Hoje ele fala alemão, que é a primeira língua dele, o espanhol, que é a segunda, o inglês, que é a terceira, e o português, que é a quarta. Cheguei eu para conversar com ele, tentando só aprender o espanhol. E eu falei assim, cara, quais aulas você vai dar hoje? Ele falou assim, eu já dei de inglês, estou dando de espanhol e a próxima é alemão. Mano, o cara estava dando 3 aulas no dia, falando comigo em português. Eu falei, cara, não trava a sua cabeça? São 4 línguas num dia só. Ele falou, claro que não, eu faço muito feliz. Qualquer língua pode ser aprendida. E eu falei, peraí, que cérebro é esse que qualquer língua pode ser aprendida? Isso tem que me destravar e te destravar. Qualquer coisa. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Se alguém fez, eu posso fazer. Só que para eu fazer, eu tenho que me dedicar igual ou mais que aquele cara. E aí, eu vejo o cara falando 4 línguas, pronto para o mercado de trabalho, dando aula o dia inteiro. Daí eu vejo um preguiçoso crente, na segunda-feira brincando no TikTok, vá te ferrar. E pessoas que eu sei que tem problema financeiro, mas vai te ferrar com gosto. Tem que morrer de fome, só não pode morrer falando que é crente, porque vira um problema para a igreja. Ele vai quebrar essa cadeira, gente, ele está muito nervoso. Porque, cara, é assim, olha o que a cadeira que não está funcionando. Em Gênesis, né? Deus formou o homem, fez dele imagem e semelhança, soprou fôlego de vida, ou seja, o que tem dentro de você não é CO2, é fôlego de vida dentro de você, é pureza divina. Deus te formou, te deu sabedoria, te deu uma liberdade para que você domine sobre tudo, e na segunda-feira, você precisando de dinheiro, você vai fazer TikTok. Andrigo, um crente pode não prosperar? Mas é claro que pode, não só pode como deve. O problema é que não pode ser chamado de crente. Ai, Andrigo, você me aflige, esse é meu pastoreio. Meu pastoreio não é pastoreio de aflição, mas eu preciso destravar quem quer ser destravado. Andrigo, eu não gosto do jeito que você fala, não está me destravando, então eu troco de igreja, mano. Porque eu cheguei num nível que eu quero destravar uma humanidade, velho. Eu não quero mais destravar uma igreja. Eu não quero mais destravar um bairro, eu quero destravar a nação, velho.
E para eu destravar a nação, vou ter que falar as coisas como uma verdade. Crente pode morrer de fome? A vergonha não é morrer de fome, é falar que era crente. Era isso. Acho que a Rafa vai fazer um adendo? A questão, eu acho que nós cristãos estamos muito mal acostumados com a questão de nós somos abençoados por Deus. Tudo que eu oro, Deus tem a obrigação de me dar. A gente trata Deus como mordomo e Ele não é nosso mordomo. Então, assim, prosperar não tem só a ver com dinheiro. O significado da palavra é afortunado, é feliz, é bem-aventurado. Mas a gente associa muito com dinheiro. E aí eu compartilho da minha opinião com o Andrigo nesse sentido. Porque eu vejo que muitos ímpios são infinitamente melhores do que os crentes em muitas áreas. São extremamente estudiosos, são extremamente esforçados, focados nos seus objetivos, e aí prosperam. Aí não adianta ficar com o mal de Asaf, do Salmo 73. Eu vi o ímpio e eu fiquei com inveja, e eu desejei ter a vida dele no meu coração. Porque a gente vive no nosso mundinho e acha que só se a gente orar, Deus vai dar, e não quer fazer por merecer, não que a gente mereça coisa alguma, mas que a gente deva ser exemplo de Cristo nessa terra. E eu não consigo imaginar Jesus acomodado. Então, assim, a Bíblia tem muitos textos para dizer que Deus nos abençoa e que nós temos um plus por conta disso. O ímpio pode prosperar? O ímpio pode prosperar sim, mas se você é crente, você é esforçado, focado, motivado, você tem o plus, que é a bênção de Deus. Top. Malaquias 3, ele diz no final do texto que há diferença entre os que servem e não servem a Deus. Então, se você for um crente, um jovem crente, mas for o melhor aluno da sua sala, for o mais esforçado, for aquele que aprende não precisando só do seu professor, porque isso é coisa do passado. Eu amo os professores, mas pelo amor de Deus, você precisa aprender a estudar sozinho. Se você for o melhor em tudo que você fizer, você tem a bênção de que Deus ainda vai fazer diferença entre você e o ímpio. Se tiver algo que Deus tenha que fazer, Ele vai escolher você. Sim, eu Rafa, tenho vários exemplos disso na minha vida mesmo. Mas, enfim, não dá tempo da gente ficar citando. Mas esse é um texto. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho do justo. Então, por favor, não seja um crente preguiçoso. Não fale que Deus, por que o ímpio prospera? Porque tem muito ímpio que é muito melhor do que crente. Mas se você for um crente esforçado, você pode prosperar infinitamente mais. Eu vou falar mais. Eu acho que nesse tempo, a igreja está se reposicionando. E jovens estão comprando a ideia de desbloqueio. Eu acho que nunca houve uma geração tão ávida por sair da caixa e conquistar ambientes. E é nesse momento que eu acho que, sim, crente pode não prosperar, e sim, o ímpio pode prosperar, e não é uma burrice pensar que Deus tem obrigação de te abençoar. Meu filho não pode ter enfermidade, se é para morrer de câncer, que morro do meu vizinho que é ímpio. Isso já mostra a expressão de ser ímpio. Mas eu acho que essa é a geração que mais tem potencial de desbloqueio, desapego e conquistar. Essa é a geração. E se essa geração conseguir ouvir o que está sendo ministrado, essa geração é a geração que vai criar as maiores empresas, as maiores startups, e através do nome de Jesus, Deus me abençoou, eu posso replicar a glória dele em mim. E aí a gente vai pregar através disso. Eu acho que é muito mais do que você se preocupar porque o ímpio está prosperando, e sim o que você como cristão está fazendo para prosperar. Sim. Eu acho que a preocupação maior está nisso, não se preocupar porque o cara está prosperando. Exatamente. Sim. Tem um psiquiatra que eu sigo, o Dr. Ítalo Marcilli, que ele fala, o lema dele é trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Nossa, o Ítalo, eu acho que é isso que está faltando. Eu amo o Ítalo. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Eu amo o Ítalo. Eu amo o Ítalo, velho. Ele é o cara, vá se ferrar. Amém. Então ficou tudo certo, né? Ficou. Ímpio pode prosperar. Sim. Você que tem que levantar da cama cedo e buscar algo para você prosperar também, porque Deus vai te abençoar. Na verdade, não só o ímpio pode prosperar. Eu Todos, coloquei né? o texto e eu esqueci de falar. Mateus 5,45. A Bíblia diz que o sol nasce para os bons e para os maus, e a chuva cai para os justos e injustos. Então, todo mundo pode prosperar. Não, e tem mais uma. Quando Jesus Cristo diz o seguinte, os pobres sempre tereis convosco. Então, pode ficar despreocupado, que até no meio da igreja sempre vai ter pobre. Está tudo aí disponível. Amém, amém.
Por que existem doutrinas diferentes, como Assembleia, Congregação, Adventista, Batista e etc? Isso é legal. Quer responder? Pode ser. Pode ser, não, respondo, tá aqui. Tanto faz, pode ser. Tanto faz, quer dizer que ela quer, pode responder. Não, essa é uma pergunta complexa, porque legal envolve essa é boa. muita história, né? E até essas denominações que citaram, cada uma tem uma história diferente de coisas que originaram a própria doutrina. Então, é complexo de responder. Mas é legal, a pergunta Mas é boa. é legal. A pergunta é boa. Na verdade, nós Existe somos pergunta. seres humanos, somos seres pensantes. E quando a gente não se agrada ou não concorda com alguma coisa e essa coisa não tem possibilidade de ser mudada, a gente sai da caixa. Então, assim, muitas doutrinas foram originadas porque homens que seguiam uma doutrina imposta no momento acreditavam que não tinham mais sentido aquilo. Por exemplo, a questão da Assembleia de Deus, quando saiu da Igreja Batista tradicional, porque os assembleianos, quem originou, acreditava que podia ter um batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas e outros dons e coisas a mais. E os batistas falavam, ei, peraí, isso daí vai causar anarquia na igreja. Então, a gente vai lá e vira a Assembleia de Deus. E sem contar que tem toda a história dos anabatistas, tal, isso daí é bem extenso. Mas o que eu acho legal é o seguinte, você vê a Igreja Batista rejeitando os assembleianos, o povo do avivamento da Rua Azusa. Daí você vê o pessoal do avivamento, né, que é o pessoal da Assembleia de Deus. Existe um livro de cabeceira da Assembleia de Deus que um trecho diz o seguinte, falando sobre o fundador da Assembleia de Deus. E o Espírito Santo de Deus elevou, o cara flutuou. É isso que diz no livro de cabeceira da Assembleia de Deus. As novas edições da própria Assembleia de Deus dizem, e é como se ele fosse lançado ao alto. Os próprios assembleianos mudaram o que a própria Assembleia de Deus apregoava. Se você pegar no original, olha isso, hein? Da palavra doutrina, conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então a doutrina, ela é um fundamento de ideias. A pergunta não é qual é o fundamento de ideias, mas a pergunta é qual o fundamento. Quem é o fundamento da igreja? Cristo é o fundamento da igreja. Então quando eu tento fundamentar o fundamento, vai dar ruim, mano. Então, exatamente o que a Rafa falou. Eu acredito que pessoas tentando ensinar sobre algo, em algum momento pessoas não vão aceitar. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Quem aqui ou aí em casa tem um grupo de WhatsApp de família, ergue a mão. Quem aqui no grupo de WhatsApp de família já teve algum problema ou briga, ergue a mão. Quem aqui no grupo de família, porventura, algum dia algum membro saiu do grupo do WhatsApp? Pois bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Se na nossa família a gente discorda, a gente é do mesmo sangue, nasceu no mesmo lugar e foi criado do mesmo jeito, imagina um ambiente onde tem um monte de grupo de família diferente. São pessoas pensando diferente. É por Sim. isso que existem várias igrejas. E existem pontos bons e ruins nisso. Exato. Né? Porque, assim, hora nenhuma a igreja é uma placa que deve ser levantada. Nós somos o corpo de Cristo como um todo. Eu fico muito triste quando eu vejo igrejas que parecem que estão concorrendo entre si, sabe? Que ficam assim, ai meu Deus, a minha igreja é melhor, isso e aquilo, e ficam, parece que querendo mostrar que é melhor. Nós somos um corpo, não existe um melhor no corpo, um depende do outro. Isso é ruim. Mas o problema é a motivação das coisas como sempre, né? Quando a divisão acontece por conta de ego, por conta de poder, por conta de coisas que Deus reprova. Então esse eu acho que é o grande problema. E que nunca vai Mas, parar. mesmo diante de tantas doutrinas diferentes, a gente acredita que Deus tem a multiforme sabedoria de Deus. Então, assim, Deus abençoa a bola de neve com um linguajar diferente para um público. Deus abençoa a assembleia para um outro tipo de público. Deus abençoa os batistas. E tem a parte ótima. No Brasil, se você falar que você não achou uma igreja, mano do céu.
Tem com tatu, sem tatu, cabelo Exatamente. comprido, O que não pode cabelo... acontecer é a igreja brigando entre si. A igreja não. tem que ser uma só. Eu acho que a gente está numa evolução geracional. Eu acredito. No conflito e numa evolução. Vai passar? Só quando Jesus voltar. Tem muitas ainda. E na verdade, acho que Jesus veio para chamar todos. Então, como a Rafa e o Rodrigo bem disse, não importa a denominação que você tá, desde que você realmente esteja no propósito que é buscar Deus te Cristo em abençoe cima de muito. todas as coisas. Isso aí, que Deus te abençoe. Esse é o muito. mais importante, E eu eu acho. acho que tem uma coisa legal disso daí. Que Deus te abençoe e se a igreja que você escolheu é essa, não fica reclamando. Se a igreja que você escolheu só pode usar saia, não fica reclamando, foi você quem escolheu. Se a igreja que você escolheu não pode raspar o braço, não fique reclamando. Se a Rafa não raspar o braço, eu fico reclamando. É por isso que nós somos batistas. Como trazer as intenções de Jesus para nossas vidas? Essa eu vou responder bem rapidinho, tá bom? Demorou. Porque Ó, a gente vai trazer Jesus para as nossas vidas como? Conhecendo quem é Jesus, conhecendo quem você é, Legal. buscando viver uma vida intencional. show. Não adianta viver a vida no modo Zeca Pagodinho ligado, deixa a vida me levar. Tem que ser intencional, entendeu? Ah, eu quero viver, trazer Jesus para minha vida. Então, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa pensar nas coisas que são do alto, você precisa viver Jesus, porque você é uma testemunha dele nessa terra. E dominar Ponto. todo lugar que você Se tiver. relacionar, né? É, Relacionamento. Sim, Relacionamento. Só é possível Não tem desse como. jeito. Ótima Você- pergunta e ótima resposta. Não tem como. 15. Como igreja, como podemos combater o racismo e ajudar a mudar essa realidade? Para mim, essa é fácil também. Posso falar? Daqui Eu pra acho frente que a gente assim- faz. Só a Rafa responde agora? Eu acho que, primeiro, para mudar o racismo e combater isso como igreja, a gente tem que colocar em prática o maior princípio da igreja, o amor. Ponto. Jesus disse que o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É colocar em prática isso. Então, assim, a igreja tem que parar de julgar, tem que parar de lançar decretos, rótulos sobre as pessoas, independente se é negro, se é branco, se é gay, se é Você batiza um lésbica. homossexual? Cara, é o amor. Não vamos entrar. Eu acolho o homossexual. Não, eu fiz de propósito mesmo, foi só pra te deixar desse jeito aí. Eu acolho o homossexual, eu não posso fazer diferença. Eu tenho que acreditar. Se eu tenho fé que Jesus transforma vidas, eu vou encher ele de amor, porque eu acredito que o amor vai transformar ele. Eu não consigo imaginar João Batista perguntando, me fala a sua família, sua estrutura social, me fala se você gosta de homem ou mulher, agora eu batizo. Eu Deus fico, que me de perdoe. verdade que eu fico meio brava às vezes com essas modinhas que lançam no Instagram, no Facebook, do tipo, desafio aceito, vou postar uma foto de mulher porque, sabe, toda a vida de mulher importa, ou vidas negras importam, essas coisas, porque eu acho que toda vida importa. Boa. E aí eu fico brava com isso, porque a gente fica preocupado em pensar em gênero, em pensar em raça, em pensar em ideologia de gênero, quando que a gente teria que pensar em amor. Importa se você for gente, se você for um ser humano honrado, se você for um ser humano honrado, cara, você não vai conseguir ser racista. Se você for um ser humano que ama a Cristo acima de todas as coisas, o amor lança fora todo medo e o amor cobre multidões de pecados. Então, Mas, lembrando, sobretudo, entretanto, todavia, que se você for assim, não sendo assim a sociedade, eu, particularmente, acho que algumas classes precisam ser mais apoiadas, porque é disparate o pensamento da sociedade. Mas eu acho que dentro da igreja, a gente tem que nivelar. Se não dá para nivelar socialmente, o ambiente é muito menor. sim, sim. Que nem escola. Nivela na escola. Tá aprendendo, já nivela lá, mas não Eu estou nivela. trazendo para o mundo cristão, tá? Estou falando sim. da realidade assim, como a igreja tem que fazer. A igreja tem que ensinar todo mundo a ser gente antes de qualquer coisa. Isso aí. A ser um ser humano honrado que ame a Deus antes de qualquer coisa. Isso aí. E a preocupação maior não está na cor da pessoa, no que ela está seguindo, e sim a intenção que ela está vindo para a igreja. Porque se ela sentiu no coração que Deus pode transformar, como o Rodrigo comentou sobre batizar um homossexual,
Se ele está optando por ser batizado e ele tem um entendimento do que é o batismo na vida dele, ele sabe que naquele momento ele está se lavando de tudo que era ruim na vida dele e se transformando numa nova pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa escolhe entrar numa igreja e viver o propósito de Deus para a vida dela, isso é indiferente para nós. Não importa a cor que ela é, qual é o seu estado pessoal, se ela é uma pessoa A, B, C ou D. Para a igreja isso não importa, e principalmente dentro da Igreja Batista Vida Nova, porque é um lugar onde a gente não faz acepção de pessoas. Vamos lá. 16. Podemos resistir à graça de Deus? A pergunta é, nós devemos resistir à graça de Deus? Uau. Por que você quer saber se você pode Se eu posso, resistir eu à não graça quero, de Deus? mano. Se eu posso, eu posso. Nós temos livre-arbítrio, Eu você pode posso. tudo, amiga. Eu conheço pessoas que são ateus. Uma pessoa que é ateu, não ela só resiste, como ela não acredita. A questão não é se eu consigo, a questão é se eu quero, velho. Eu não quero resistir e de preferência eu quero fazer com que ele não me resista. Não sei se isso é possível. Deus é top. Tomara que meus pecados eu sei que não vão mudar o amor dele por mim, mas até os nossos dogmas e paradigmas nos fazem entender que os nossos erros podem corromper a Cristo. Uma coisa que é impossível. Nossa mente nos confunde, cara. Amém. Agressão física, verbal, é adultério no casamento? Porra, velho. O que é adultério, né? Adultério, no contexto do casamento, porque a palavra pode pairar em vários ramos. No contexto do casamento, é a prática da infidelidade. Beleza. Infidelidade. O que é infidelidade? É a ruptura da fé. Então, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Porque tudo que fere a fidelidade de um casal é adultério. Se você prometeu que você ia amar e respeitar e você feriu essa fidelidade, é adultério. Então, deixa eu ver se eu entendi sua linha de raciocínio. Você viu que a gente não conversou, né? Hã? Você viu que a gente não conversou sobre essa. Então, peraí. Não, Adulterar... Eu vou dizer o seguinte, Não, primeiro. não. Agressão verbal ou física, para mim, não faz tanta diferença. Mas não, faz diferença. Toda agressão agressão. física... Não, qual que é a agressão? Qual que é a agressão? Existem Mas pessoas agressão que são física... agredidas com palavras que é pior que se batesse. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi sua linha de raciocínio, daí você responde pra gente. Pastora Rafaela. Adultério, eu entendo que adultério é tudo que adultera o princípio original, ok? Então, eu peguei o leite e pus cloro, eu adulterei o leite. Beleza? Não, é isso que eu estou dizendo. Não, deixa eu entender. Não, porque adultério... Casamento é assim, eu nem acabei a pergunta, ela já sabe a resposta. Não, é porque você levou para outro ramo. A palavra adultério tem significados diferentes por conta disso. Adulterar um documento no jurídico é diferente de adultério no casamento. Por Então isso que eu te disse, adultério no casamento, eu comecei dizendo isso. É a prática da infidelidade. Adulterar no processo jurídico é você mexer num documento. E na raiz do original da palavra na Bíblia é o quê? Qual adultério a gente está falando? Não procurei adultério no casamento. Então vamos Mas voltar. no casamento... Então a tá. pergunta ela é Você baseada está falando em no adultério termo no casamento. jurídico. Eu estou falando que a palavra, assim como várias Então vamos outras, voltar, peraí, ela vamos assume voltar. A contextos pergunta diferentes. adulterar, no casamento. Ela está baseada em certo? cima do casamento. faz a pergunta de novo, por favor, deixa eu ver se eu entendi. Agressão física verbal é adultério no casamento? Então vamos lá. Agressão física. A gente está falando de adultério de traição? Não. Sim, é isso Não, que eu a tô pergunta dizendo. não é Física, adultério, não. traição. Adultério, traição é adultério, traição. Palavra não é adultério, traição. Então, na raiz da pergunta não tem a ver com isso, tem a ver com adulterar o estado original. Sim. Então, volto então ao que eu estava falando. Leite, cloro, hipoclorito de sódio no leite é adultério. É porque Eu as pessoas adulterei. fazem essa Não, tá confusão bom. com a palavra infidelidade. Então vamos lá. Então vamos lá. Ele não faz a pergunta de infidelidade. Ele Não, fa- eu separei. Ah, Eu não, tudo separei bem. para responder. Não, é que eu tô tentando Eu fazer separei, uma outra pergunta. eu vou ler o que eu falei no começo. Não, deixa eu- Adultério, no contexto do casamento, é a prática da infidelidade. Isso é o que diz Ok. o significado. E o que é infidelidade? Infidelidade não é trair a pessoa com outra pessoa no ato sexual. O significado da palavra infidelidade é ruptura da fé. Então, se Eu ele- deixei de confiar, deixei Ok. de ter fé.
Então, Isso é o significado da existem palavra. duas bases para essa Eu estou partindo pergunta. pelo significado da palavra, tá? Se a gente for levar em consideração o que o Rodrigo falou sobre agressão pergunta- física e verbal, isso não está levando à infidelidade sexual, que é o caso do que a Rafa trouxe Uma a das resposta partes. sobre infidelidade. Uma das partes. Porque o adultério no casamento, é igual a Rafa falou, não tem nada a ver quando você adultera algo que está um leite, transforma ele de uma outra forma, é um adultério. Mas não é o mesmo adultério do infidelidade, casamento. que foi o que ela Tem disse. relação, Isso. tudo tem relação, porque é a mesma infidelidade. palavra. Então eu quero te fazer uma mas- pergunta. Se eu usar a palavra adultério, vai travar a cabeça de vocês, vocês não vão entender o que eu estou te falando. Infidelidade. Vocês entendem que... Vai, pergunta aqui pro time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas tem aqui. 8, nós somos em 10 no total aqui dentro, tá? Dos 10 que nós estamos aqui, quem acha que trair com outra pessoa é infidelidade, ergue a mão. Isso é ser infiel? Quem acha que... O que significa fidelidade? A palavra vem de fiel. O que é ser fiel? Se você não conseguir honrar, eu te honro. Eu vou ser fiel por você. Eu sou seu fiador. Beleza? Então, se você não tem nome, eu empresto o meu. E eu sou seu fiador. Se você não consegue alugar uma casa, você vai alugar e eu sou seu fiador. Se você não pagar, eu pago. Isso é ser fiel. Então, se você não pagar, você não foi fiel a mim e o BO ficou comigo. Beleza? Então, infidelidade no casamento tem a ver com traição. Ok? Mas eu disse para todo mundo que eu seria fiel guardando, protegendo, amando até que Cristo volte. A pessoa não guarda, não ama, voltando com a palavra da Rafa, e a pessoa agride fisicamente, moralmente. Isso não é fidelidade? Ah, então não pode separar. Tem que apanhar pro resto da vida. Foi isso que eu disse. Tem que tomar na cara pro resto da vida, porque a igreja falou que tem que apanhar, porque você não... Ô, Rafa, vai dar leite lá, gorda. Gorda, desculpa, você está nos assistindo. Não é gorda, é esbelta, linda e maravilhosa, é que a bebê está chorando. Então, andando no que a linha da Rafa estava falando, eu acredito... Eu não sou favorável ao divórcio, mas eu acredito que, infelizmente, para muitos casos, precisa do divórcio. Eu continuo acreditando que melhor é não se separar, melhor é tratar, mas eu ainda assim acredito que uma pessoa que apanhou não merece ficar apanhando pro resto da vida. Aí você vai me perguntar, pode casar de novo? Como não tem essa pergunta, eu não vou responder. Então, assim, agressão física, verbal e adultério no casamento, com certeza. Eu acho que vai mais da consciência sua que está vivendo com essa pessoa que te agride, tanto verbalmente como fisicamente, né? Eu acho que ninguém merece isso dentro da sua casa, porque igual o Rodrigo bem disse, tem muitas palavras que são ditas que machucam mais do que, de repente, uma agressão física. Nossa. Não que, né... A gente está falando no sentido figurado, mas... Então, assim, eu acho que a parte do adultério no casamento referente a essas duas situações, com certeza é um adultério, porque você está realmente fazendo algo que desagrada essa outra pessoa. E para finalizar... Mas já... Eu queria deixar do sábado para agora, que é uma pergunta meio... Tomara que eu saiba responder, que a primeira eu não sabia, pode ser que eu feche com a primeira. Graças a Deus a gente está aqui hoje. Porque não precisa guardar o sábado. Ah, cara, vamos lá. A questão de guardar o sábado vai ferir adventista. Então é um pouquinho complicado. Mas existe respaldo sobre o sábado. Eu entendo, eu vou falar mais do que respaldar só na Bíblia. Eu entendo que mais do que guardar o sábado, a gente tem que a obrigação de guardar todos os dias. Mais do que só respaldar, tem um monte... Cara, eu fui para Israel, fiquei chocado em Israel. Na hora de subir no elevador, tinha 2 elevadores. Um para quem era de Israel, isso depois do pôr do sol, quem era nascido lá, quem segue, e outro para turista. Porque se você fosse no 10º andar, ele parava andar por andar. Porque eles falaram que você não pode trabalhar, então eu não posso nem apertar o botão. Então ele para andar por andar. É muito complicado porque a maioria das pessoas que eu conheço, não todas, mas a maioria das pessoas que eu conheço, que dizem guardar o sábado... alguns eu cheguei a perguntar, cara, então você não pode
cozinhar no sábado. Não, não posso. Mas você come como? Daí o cara me respondeu assim, eu peço no iFood. Tipo assim, eu não posso trabalhar, mas eu faço alguém. Tipo assim, cara, de maneira nenhuma que eu fumo maconha, eu tenho uma biqueira. Então assim, é muito complexo. Na verdade não é. Eu acredito no poder do sábado, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do domingo. Eu acredito que Jesus curou num sábado. Eu acredito que você pode ser usado por Deus num sábado e qualquer dia da semana. Mas eu continuo acreditando que é fundamental que a gente guarde todos os dias. Eu acho que a gente precisa voltar para a premissa de guardar. E não é o sábado, é uma vida. É acordar e ter devocional. A maioria das pessoas que falam, eu não quero guardar o sábado, mas também não tem devocional diário com Deus. Também não lê a Bíblia todos os dias, não ora todos os dias, não tem relacionamento com Deus. É um pouco disso do que pensa. Se eu quisesse pegar aqui, até tem bastante base bíblica, mas eu prefiro, como eu sei que tem alguns adventistas amigos nossos que acompanham a gente, eu prefiro falar mais do que o que a gente tem de diferença, o que a gente tem de igual. Eu vou bater na tecla do que a gente tem em comum aí. Eu acho que vai muito mais além do que guardar apenas o sábado, né? Acho que é como o Rodrigo bem disse, é uma doutrina que a igreja que você está hoje, ela segue. E como o Rodrigo falou, se a sua igreja que você está inserido hoje segue que as mulheres têm que andar de saia, se você está nela, se você honra a sua igreja, honra o seu pastor, você tem que seguir o que eles estão denominando nesse exato momento. E o guardar o sábado vai muito além de todas as outras coisas. Tem que guardar todos os dias, você tem que buscar relacionamento com Deus todos os dias, tem que buscar estar próximo de Deus, porque eu acho que isso é o mais importante do que apenas guardar o sábado, do que se preocupar o porquê não guardar o sábado. Amém? Foi muito bom mesmo. Esse tempo com vocês. A Rafa tá dando mamar. A Rafa foi alimentar uma neném Pode ali. dar neném no Pode dar. sábado? Ela foi alimentar a Gabizinha, que é linda, para quem não conhece ainda. Puxou o pai, né, cara? Puxou o pai. O pai celestial. Foi muito bom esse tempo de perguntas. Pastor as perguntas pode que foram usar calça respondidas. Não, Não, pastor. eu acho que não. Isso é para mostrar, olha que coisa boa. Mas eu acho que tudo diante de todas as respostas que a gente trouxemos para vocês, eu acho que fica aquela situação do quê? Acho que muito mais é você realmente viver isso. É você se perguntar todos os dias qual é o seu propósito de vida na Terra. Qual é o seu chamado, o que Deus tem colocado na sua vida. Não importa se você bebeu, fumou, o que você fez. E sim você recomeçar e entender que, assim, é uma coisa que o Rodrigo me ensinou desde quando eu estou na igreja, é se perguntar assim, Jesus faria? Se pergunta, Jesus fumaria narguilé? Jesus teria relação sexual? Não teve, né? Então, assim, são coisas que às vezes é óbvio da gente ter a resposta. A gente fica procurando um jeito de fazer e alguém falar assim, pode fazer que não dá nada. Sendo que, na verdade, você já sabe que a resposta é não faz, não pode, espera, confia em Deus, porque todas as coisas vão ser supridas diante do que Deus tem para você. Acho, quando você fala assim, você já sabe? Eu acho que não, mano. Eu acho que, no fundo, muitas pessoas realmente não sabem. E eu acho que o maior problema não é a dúvida, é a intenção da pergunta. Eu acho que cai no que você falou, propósito, chamado, no que a Rafa falou sobre ser intencional. Eu acredito muito que pessoas que... Entendemos. Que algumas pessoas fazem a coisa errada achando que é certo, mas elas não sabem. E eu não consigo imaginar tamanha punição se elas nunca souberam. Porque você nunca mudou de ideia? Eu mudei de ideia aqui, em 1 hora, de coisas que eu comecei falando. Eu tive uma reunião com os líderes, vocês estavam lá, eu mudei de ideia no meio da reunião. Porque eu descobri que eu não sou um ser perfeito, cara. E eu descobri que a gente pode mudar de ideia. O problema é quando a nossa intenção é ruim e esvazia o lugar. Eu estou em cima, eu estou afim, 1, 2 para tirar. Eu acho que o problema é quando a pessoa realmente sabe que é errado e tem a intenção de errar. E outros que nunca souberam o que faziam estava errado, mas tinham a intenção de acertar.
É por isso que eu creio no poder da igreja. E é isso que eu vou brigar pro resto da minha vida. Quando eu falei sobre dúvidas sobre o meu pastoreio, eu entendo a minha função de pastoreio. Eu quero pastorear um povo que está a fim de assumir que, em primeiro lugar, Deus é Deus. E, em segundo lugar, a gente pode errar. Eu estou afinzão de ensinar uma multidão de que a gente erra. A gente erra. Aonde tem gente, tem erro. E, em terceiro, a gente erra. Eu te amo com os seus erros e eu creio que a nossa intenção é acertar e a gente vai acertar, errando. Eu posso fechar com uma coisa? Lógico. Um dia a Rafa me disse o seguinte, que ela foi ter aula na Unicamp, ela fez faculdade de pós-graduação lá. Eu amo falar isso, acho mó legal. Minha esposa fez faculdade de pós-graduação na Unicamp. Ganha menos que eu, mas... isso daí é cena para outro capítulo. Que a gente tem uma conta só. E ultimamente ela, Magalu, velho, ela entra no Mercado Livre, ela nem deu ok, os caras já entregam já. O negócio tá frenético lá em casa. E ela disse o seguinte, que um professor, todo mundo sabe que a Unicamp é hospital escola. E um professor virou e falou assim, aqui é o único lugar que vocês podem matar aprendendo por amor à profissão. Porque vocês vão errar como hospital escola para salvar muitas vidas depois. É pesado. Eu creio que a igreja, mesmo errando, e no longo dos anos errando muito, nós mais acertamos que nós erramos. E a igreja, mesmo errando, tem o poder de transformar uma nação. Eu creio que aqui, em primeiro lugar, o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo tem que vir acima de todas as coisas, qualquer pessoa e qualquer coisa. Qualquer bandeira, essa é a bandeira que a gente vai levar. Amém. Eu creio que aqui é um lugar que pessoas que erram, e eu creio que aqui é um lugar onde pessoas que erram vão aprender a acertar, para fazer outras pessoas que erravam aprender a acertar. Amém. Amém. Que a gente possa fazer isso todos os dias. Que nós possamos influenciar pessoas que mesmo diante de todos os erros, elas têm a oportunidade de recomeçar e tentar de novo e acertar. Amém. 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 Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Creio que logo estaremos juntos. Se Deus creio, permitir não. que assim Tô seja. brincando, creio sim. Só para dar uma de rabugento. Amanhã às 17 horas estamos juntos. Amém. É Que nóis. Deus possa abençoar a vida de cada um e que essa palavra possa ter chegado em muitas casas e tenha falado a muitos corações. Desculpa, Amém? gente, aqui é o lugar que a Amém. gente erra. Corrigiu o cara no meio da live, foi mal, te amo.